Mas está muito claro que se constrói todo um perfil, toda uma premissa, toda uma história de acirramento, de guerra regional. E aí eu vou, junto com vocês, vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. Imaginem, se Israel tem dificuldade para consolidar na pequena faixa de Gaza, cercada há tantos anos, com tantas restrições por terra, mar e ar, de comunicação, de logística, de víveres, de suprimentos para o Hamas. A gente sabe que o Hamas tem ou foi já armazenado anteriormente ou entra por intermédio de túneis com o Egito. Então, por isso essa controvérsia incrível aí entre Israel e o Egito sobre operações do outro lado de Rafah, e o Egito me parece bastante firmemente decidido a não permitir que Israel faça. Ainda que não apoie diretamente, uma ação de armamento dos grupos palestinos. Talvez por não ter condições técnicas, ou talvez por não querer, nesse momento, criar mais um cenário de verdade. O Egito não tem, ou não consegue, ou não quer coibir completamente o trânsito desses víveres, dessa logística, desses suprimentos pelos túneis através da passagem de Rafah. Tá? Muito simples. Você vai imaginar o seguinte: se Israel já tem essa dificuldade para consolidar o seu domínio em Gaza, por que Israel procuraria, com inimigos muito mais poderosos, como é o caso do próprio Hezbollah, como é o caso do Estado Sírio, como é o caso do Estado da República Islâmica do Irã, o alargamento desse conflito? Então eu só consigo enxergar duas possibilidades. A primeira é que eles estão contando com o suporte aberto dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, porém os Estados Unidos se mostram de alguma forma constrangidos com situações que naturalmente quereriam evitar, segundo nosso ponto de vista. Por quê? Porque a eleição dos Estados Unidos esse ano é muito onerosa para o presidente Biden e para o Partido Democrata, se nós imaginarmos uma perspectiva de reeleição, porque você tem uma parte desse eleitorado que é francamente diverge francamente no que tange essa questão dos ataques que Israel está perpetrando em Gaza. O eleitorado republicano, salvo alguns novos nichos aí de republicanos pró-palestinos que apareceram mundo afora aí, como parte, eu quero conceber, de uma internacional de extrema-direita, né? Mas o Biden vai ter muita dificuldade em se reeleger se os Estados Unidos participarem de alguma campanha aberta contra o interesse, não apenas do Irã, mas contra o que seria, ao contrário, contra o que seria a questão aí da permanência dos palestinos em Gaza. O governo Biden vai ser acusado por parte do seu eleitorado de facilitar o genocídio dos palestinos na faixa de Gaza. Os números oficiais já falam aí em quase 30 mil entre mortos, desaparecidos, quase 150 mil feridos. Então, você tem aí pelo menos 5% da população, pelo menos 5% da população de Gaza afetada diretamente pela questão dos ataques, né? Muita gente amputada e tudo mais. Vai ser muito difícil para o governo dos Estados Unidos suportar Israel da maneira com que a gente pode conceber que Israel espere se houver a entrada do Irã, se houver a entrada do Hezbollah. O que sobra nesse contexto? Se Israel tem dificuldade para consolidar sua presença material em Gaza, se Israel tem dificuldade para manter a população, por exemplo, em Kiryat Shmona, no norte do país, em função dos ataques e das ameaças que o Hezbollah realiza, muitas vezes com armas antitanque iranianas, né? Imagine você se eles começarem a usar o arsenal de mísseis que pode atingir o centro do país, que pode destruir Kiryat Shmona, que tem uma população remanescente, mas que está de saída agora. Inclusive o prefeito de Kiryat Shmona disse hoje: olha, a questão da guerra regional é iminente, então as pessoas têm que procurar se precaver. Então está convidando, ainda que veladamente, as pessoas a saírem de Kiryat Shmona. O que sobra? É o que o Mikhail Surovich está dizendo aqui. Boa noite, Mikhail, seja bem-vindo. Bomba nuclear. Sobra bomba nuclear. Quer dizer, é um momento no qual a gente, mais do que temer, a gente não consegue enxergar outra alternativa. Porque me parece que mesmo que os Estados Unidos empreenderem aí uma força-tarefa junto com Israel, junto com a Grã-Bretanha, utilizando o F-16, F-35, utilizando todos os seus arsenais de marinha, utilizando todos os seus arsenais
de mísseis balísticos, de poder convencional, de helicópteros Apache. Hoje houve uma renovação por 10 anos da presença militar dos Estados Unidos no Catar. A gente sabe que eles têm uma presença muito forte também na Arábia Saudita, mas não será suficiente para proteger Israel de uma ameaça, de uma destruição, de uma dimensão como nunca se viu em Israel, a partir da capacidade missilística do Irã e a partir da capacidade de destruição do que tem o Hezbollah na sua fronteira norte. Tá? Então, entendam, eu nesse momento, não consigo enxergar outra possibilidade, senão essa provocação que não deixa alternativa, porque, veja, também o Irã pode entender essa equação, certamente entende até de forma muito mais sofisticada do que a gente consegue enxergar aqui através do seu serviço de informação. Agora, se ele não faz, é mais ou menos aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele não faz, hoje matam o Aruri, amanhã vão matar outro líder do Hamas, amanhã vão matar outro general iraniano, amanhã vão matar um ministro de Estado iraniano. Porque a falta de uma reação que seja concebida como uma ação de caráter dissuasório vai facilitar o espraiar desse tipo de atitude, certo? Um jornalista argelino com o qual eu tive o prazer de ter interlocução desde a última semana, ele, quando eu coloquei essa equação, ele disse, olha, essa armadilha ela é muito bem concebida, porque quando você, por exemplo, veja, como é que você constrói essa pressão? Você constrói essa pressão atirando nas casas dos líderes do Hezbollah no sul do Líbano, onde os líderes muitas vezes são assassinados, o que já seria muito grave, mas muitas vezes as suas famílias são assassinadas ao lado deles. E, naturalmente, isso vai fazendo com que na cadeia hierárquica haja uma pressão sobre a liderança, que vai, naturalmente, se reportar tanto a Beirute como a Teherã. Eu acho que nessa equação não é tão importante, apesar de não serem desprezíveis, os conselhos de outras potências, mas vão reportar essa pressão e vão dizer, olha, nós vamos morrer dentro de casa ou nós vamos tomar uma ação que possa fazer com que nosso inimigo entenda que nós também tenhamos condição de causar dano às suas lideranças, à sua estrutura militar, ao seu parque industrial, à sua infraestrutura civil crítica, a usinas hidrelétricas, a estações de tratamento de água. Então, você constrói essa pressão a partir desse tipo de ação. Assassinatos seletivos, assassinatos da liderança em Kfar Kila, em Bint Jebel, em Nacora, como aconteceu agora, Israel que já chegou até o Triângulo de Jezine, por exemplo, a cerca de 60 ou 70 quilômetros da fronteira, antes do ataque que realizou contra Beirute. Além disso, você tem uma fala expressa do líder do Hezbollah, na sua primeira manifestação depois de 7 de outubro, quando diz que atacar Beirute, atacar os hóspedes do Hezbollah, é uma declaração de guerra. Então ele não pode voltar atrás. Essa declaração de guerra tem que ser respondida de alguma forma. E é possível que Israel esteja construindo o elemento, em função da sua dificuldade em Gaza também, e eu não sei, são 90 dias, gente, são praticamente 90 dias, 89, né, desde 7 de outubro, e Israel não consolidou sequer as suas posições no norte de Gaza. Mesmo, por exemplo, em Sheikh Hadouan, mesmo, por exemplo, em Zaitun, em regiões ali onde imaginava-se que o Hamas já tivesse tido toda a sua infraestrutura destruída, estivesse debelada a estrutura do Hamas, os soldados israelenses reportam hoje que os palestinos saem da terra, eles dizem, dos túneis, e realizam ataques como esses vídeos que a gente assiste, por vezes colocando granadas, por vezes colocando explosivos em cima dos tanques israelenses. Saem dos escombros, saem de túneis, saem de, enfim, de lugares que os israelenses não imaginariam, não apenas que eles pudessem estar presentes, mas que eles tivessem armamento suficiente para sustentar. Eu falei isso no começo, eu digo, olha, Israel pode ser que precise de 40 dias, de 60, de 80 dias, mas vai chegar um determinado momento que, em função do cerco material a Gaza, o Hamas não vai ter condição de resistir. Não me parece que é isso que está acontecendo, me parece ao contrário, que o Hamas tem uma estrutura de logística concebida para o enfrentamento que pode levar a que esse conflito se estenda aí por muitos meses. E, naturalmente, você tem perdas, você tem baixa, você tem pressão da opinião pública local, você tem pressão da opinião pública internacional. As votações do Pleno da ONU mostram que o apoio a Israel despencou.
Então, não vejo outra situação, senão Israel constrói uma, entre aspas, armadilha, né, para que o Irã e o Hezbollah entrem no conflito, visando o apoio dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e se ele não vier ou não for suficiente, visando o que seria praticamente uma política de tudo ou nada, Rodar, boa noite, um abraço para você. Né?